Vamos lá, crianças. Então, nós vamos continuar com a nossa aula de história. Nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de navegação, né? Das pessoas quando chegaram, dos primeiros povos que vieram para o território onde hoje é o Brasil, tá? Então, aqui nós podemos perceber aqui algumas crianças que estão vestidas de índio, né? Porque aqui, na verdade, moravam os índios, né? Outras crianças aqui representando lá, olha, como se fosse um barco, chegou a navegação, que vieram, porque o que acontece? Naquela época, as pessoas vinham por onde? Vinham pelo mar, para chegar até aqui, né? Então, na verdade, foi um processo bem longo, não foi de um dia para o outro. Por quê? Porque naquela época não existia a tecnologia que existe hoje. Hoje tudo é mais fácil, mas naquela época tudo era mais difícil, né? Então, nós vamos falar um pouquinho quando começa a história do Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, viram que esta terra era habitada pelos diversos grupos indígenas. Por que será que os navegadores portugueses decidiram realizar as viagens marítimas e explorar diversos cantos do mundo naquela época? Por que empreenderam essas viagens? Como chegaram ao Brasil? Como era a vida em um navio no século XV e XVI? Algum outro povo também se aventurou a desbravar rotas desconhecidas? Vamos descobrir? Então, olha lá, aqui nós temos uma imagem já do quê? Dos primeiros povos que chegaram nas terras que já tinham o quê? Já tinham os índios. Olha lá como que os índios receberam esses povos que chegaram, né? Então, olha lá, eles chegando, né? E os índios lá assim assustados, né? Que na verdade era uma novidade para eles, pessoas de roupa, né? Com embarcações. Então, aqui nós temos lá, ó. Tá falando aqui que, olha lá, a obra que está descrevendo o que é esse desenho, tá? A obra, O Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, de Oscar Pereira da Silva, representa as embarcações portuguesas chegando ao Brasil em 1500 e sendo recebidas por indígenas que viviam na região, que hoje é conhecida como Costa do Descobrimento, no estado da Bahia. Então, ou seja, foi o primeiro lugar que os portugueses desembarcaram no Brasil. E eles foram recebidos, então, por quem? Pelos indígenas que aqui moravam, né? Para estudar como foi o processo da exploração marítima portuguesa, vamos utilizar a partir de agora o conceito de século. Você sabia que os séculos, período de 100 anos, são representados com algarismos romanos e não os indo-arábicos? Então, os indo-arábicos são os que nós usamos, os nossos símbolos, 1, 2, aqueles desenhos nossos. E romanos vocês já viram também, você já apresentou para vocês um algarismo romano, já mostrou no relógio, né? Então, aqui está tendo a definição aqui, ó. Então, o que são algarismos romanos? Representação numérica criada em na Roma Antiga. Os números são representados por letras do alfabeto latino, como o X, o V, o I, por exemplo, né? E depois tem a letra C, tem outras letras também. E os indo-arábicos são o quê? O que a professora falou, são os que nós usamos, de 0 até 9, são os algarismos indo-arábicos, tá? Aí depois aqui continua falando então o seguinte, ó. Tá ruim aqui essa filmagem, né? Então tá ali, ó, no século 15, né, o X é 10 e V é 5. Por exemplo, corresponde ao período compreendido entre o quê? 1401 a 1500. Então, quando eu falo século 15, é compreendido entre os anos que estão entre 1401 a 1500. O século XVI, por sua vez, abrange o período que vai de 1501 a 1600 e assim por diante. Hoje vivemos no século 21, que teve início em 2001. O século XXI terminará em 2100, então somente 2100 termina o século XXI. Então nós temos um século XXI que irá terminar somente no ano de 2100. Então são 100 anos, né, crianças? Nesta unidade vamos estudar sobre a chegada dos portugueses na América no final do século XV e sobre o início da colonização do território que conhecemos hoje como Brasil. Vamos iniciar conhecendo as motivações para levar os portugueses a navegar. Então, por que será que os portugueses vieram para cá? Começaram a navegar. Em busca do quê? Então, aqui diz, por que navegar? Em meados do século XV, o governo de Portugal passou a organizar expedições marítimas para tentar encontrar uma rota marítima pelos oceanos Atlântico e Índico para chegar a uma região chamada Índia e assim participar do comércio de artigos de luxo que aconteceria por lá. Então, na verdade, quando eles saíram
viajando mar adentro, eles queriam chegar na Índia, porque a Índia era um lugar assim, que ele era bem explorado, porque tinha um comércio muito luxuoso. Então eles queriam o quê? Fazer parte desse comércio e foram fazer essa rota. Entre os produtos comercializados na região das Índias estavam a porcelana, a seda, o ouro, o algodão, as joias, as madeiras e principalmente as especiarias, que tinham grande valor na Europa. O que eram essas especiarias? Eram produtos tipo pimenta, cravo, canela, essas coisas que eram chamadas de especiarias e que valiam muito dinheiro na Europa. Alguns anos depois, os portugueses terem iniciado suas expedições marítimas, o governo da Espanha também começou a organizar expedições pelo Oceano Atlântico, porque ele queria também lucrar com isso. E por que no século XV embarcar em um navio em busca de novos caminhos era uma grande aventura? Por que será? Porque naquela época o oceano não era explorado, eles não conheciam nada. Então ele está dizendo assim, porque o Oceano Atlântico ainda não era totalmente explorado. O mundo conhecido pelos europeus até então resumia-se em algumas partes da Ásia e da África. Eles ainda não sabiam da existência da América, da Antártica nem da Oceania. Por isso, os navegadores europeus tinham de se preparar para explorar caminhos e regiões até então desconhecidos por eles. As expedições marítimas europeias pelos oceanos ficaram historicamente conhecidas como as grandes navegações. Esse período foi marcado por uma intensa produção de mapas, visto que todos os anos era descoberto vários novos territórios pelos europeus. Muitos desses mapas eram ilustrados por criaturas marinhas que simbolizavam o medo dos navegadores diante dos mistérios do oceano. Observe o mapa abaixo, algumas criaturas marítimas ilustradas pelo cartógrafo. Então, naquela época, criança, o que acontecia? Não é que tinha bicho marítimo, não vamos achar que é isso, não. É que, na verdade, tudo era desconhecido para o ser humano. Então, você sabe que quando você fala em mar, existe o quê? Existe muitas ondas, é uma coisa assim, às vezes meio assustadora. Então, como eles não conheciam, eles apelidavam o quê? Mar tenebroso, colocaram como se fossem monstros. Então, assim, eles viajavam, descobriam alguma coisa, ia lá fazer o mapa. E assim foi surgindo o quê? Vários mapas, até chegar hoje. Hoje, por exemplo, todo mundo já conhece certinho. Por quê? Porque já foi bem explorado. Então, naquela época, tudo era novo. Ele saiu para chegar em um lugar, chegava em outro. Por quê? Porque mudava de rota sem perceber, eles tinham uma sequência a seguir. Algumas viagens marítimas portuguesas. Os portugueses e outros povos da Europa, da África e da Ásia já faziam viagens marítimas de curta distância antes do período das grandes navegações. Para conseguir as especiarias do Oriente, os comerciantes utilizavam as rotas comerciais do mar Mediterrâneo, além de rotas terrestres. Essas rotas também eram usadas por diversos outros povos desde o tempo antigo. Então, quer dizer, ele já tinha uma rota, mas era uma rota pequena, que era o quê? Europa, África e Ásia. Por quê? Eles buscavam especiarias. Mas eles queriam muito mais, então eles usavam rota pequena que dava até para ir por terra. Em 1453, essas rotas marítimas, principalmente as do mar Mediterrâneo, passaram a ser disputadas por turcos, genovenses e venezuelanos. Por quê? Porque naquele contexto, sair da Europa e chegar até as Índias pelas rotas das especiarias começou a se tornar algo muito caro e difícil. Assim, Portugal começou a investir em pesquisas para encontrar uma nova rota marítima pelos oceanos até chegar à Índia. Então, o que acontece? Começou a ocorrer uma disputa grande nessas rotas ali. Aí Portugal, querendo só para ele, procura investir em uma rota diferente para chegar até as Índias. Então, olha lá, que nós temos lá a obra A Partida de Vasco da Gama para a Índia, do artista Alfredo Roque Gameiro. Representa o navegador português partindo das Índias em 1497. Então, crianças, aqui vocês vão ter somente uma questãozinha aqui nessa página 24 para responder, mas não é para jogar no bicho, não. É para ler bonitinho e acertar, tá bom? É só isso na sala de história. Então, eu quero que vocês leiam com bastante atenção para entender isso daí, tá bom, crianças? E qualquer dúvida podem falar com a professora. Beijinho e fiquem com Deus.